Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui nesse vídeo em que você vai aprender como de fato lidar com o estresse do outro. Como é que você reage quando alguém próximo a você está explosivo, com raiva ou estressado? Como é que você pode reagir da melhor forma? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou Camila Carvalho. E eu sou Thalita Trevisan. Seja muito bem-vindo aqui. Falando sobre raiva, essa emoção tão poderosa que muita gente usa ela de forma errada. Sabe como, Thalita? Como? De uma forma destrutiva. Como a raiva, a emoção da raiva, ela tem uma potência, uma força muito grande. Quando a gente está com raiva, a gente se sente muito mais poderoso, muito mais forte. Muitas pessoas usam essa força para o lado destrutivo. É a hora que a pessoa começa a gritar, xingar, explodir, quebrar coisas materiais. Já conheceu alguém assim? Já. São pessoas que quando estão com raiva, elas têm uma reação exacerbada. Então pequenas coisas levam essa pessoa, por exemplo, a explodir. E o que acontece? Quando a gente não sabe usar essa raiva, o ambiente fica tenso. Sim. As pessoas ao redor ficam tensas. E quais são os passos para a gente lidar melhor com esse sentimento? Ou quando alguém está estressado próximo a nós? Sem contar que quando a gente está perto de pessoas assim, nós muitas vezes pisamos em ovos para falar com aquela pessoa. Sabe aquele sentimento, eu não posso ser quem eu sou, porque essa pessoa é uma pessoa explosiva, agressiva, ela grita, ela não tem controle sobre esse sentimento que ela tem. Então tem esse primeiro comportamento que quando alguém está com raiva, a outra se omite. A outra às vezes tem medo do que pode acontecer. E também tem pessoas que não se omitem, mas elas enfrentam, elas querem combater, elas querem também ter reações explosivas, porque a gente tem um sistema de espelhamento dentro de nós. Então quando alguém está provavelmente com raiva, isso gera em você algum outro sentimento parecido também com a raiva. E aí você também muitas vezes tem tendência a explodir. Então como é que você controla, como é que você lida com tudo isso? Quando você está em meio a uma pessoa que grita com você, que te ofende, que te xinga, qual é a forma como você reage a isso? Porque uma coisa é a forma como a pessoa te trata. Isso daí não é algo que está no seu controle, mas a forma como você reage, isso diz totalmente sobre você. Ah, Thalita, mas o outro me ofendeu, gritou comigo, me xingou, atacou algo em mim. Tá, a forma que o outro te trata não diz respeito a você, mas a forma como você reage a isso diz totalmente sobre você. E existem formas de você não se deixar contaminar pelo sentimento do outro. No momento em que ele está com raiva, se você não tem um filtro, você entra na onda dessa pessoa. Você acaba se defendendo ou atacando também, você acaba ficando mal junto com essa pessoa. Quando você cria um mecanismo em que você se blinda, você consegue ajudar aquela pessoa a administrar melhor os sentimentos dela. Você consegue conduzir melhor aquele momento de raiva. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu posso agir diferente ao que eu gostaria de fazer? Primeira coisa, mandando amor. É muito fácil a gente amar quem nos ama, mas é muito mais desafiador a gente amar quem nos ofende, quem briga, quem xinga, quem ataca as coisas. Então assim, quando uma pessoa vier te atacar, você vai ter que trabalhar isso em você, porque não é sobre o outro, e sim sobre você. E olha que interessante isso. Como assim oferecer amor para a pessoa? Talvez a gente pense assim, né? Como assim a pessoa está me atacando, eu vou oferecer amor para ela? Se você pensar que a raiva dela e o ataque e a frustração é uma reação dela, e que você dissocia isso de você e você para e fala assim, como eu posso ajudar essa pessoa a lidar melhor com esse sentimento? Como eu posso ajudar essa pessoa a não ser dessa forma, a não sofrer por isso, a não ser tão explosiva? E as suas reações vão moldar as reações das outras pessoas. Quer um exemplo? Você tem um marido, por exemplo, explosivo, ou uma esposa explosiva. E aí o seu marido explosivo, ele tem o hábito de quebrar coisas materiais. Ele tem o hábito de ofender, de gritar. Cada vez que você faz o oposto disso, cada vez que você oferece calma, tranquilidade, empatia, amor, você senta, olha para essa pessoa, fala, eu posso te ajudar em algo? Você sente que você está muito nervoso, eu posso te ajudar a se acalmar? Você precisa de um copo d'água? E você quebra esse momento de raiva, de explosão, trazendo a sensibilidade, trazendo a empatia. Essa raiva que estava num pico, ela começa a descer. Ela começa a diminuir. Então são padrões que você pode quebrar de picos de estresse. Porque o que geralmente a gente faz nessa situação? A gente reage, a gente ataca, a gente faz o mesmo que o outro está nos fazendo. É aí que você tem que mudar esse seu padrão mental. Quando você entender que não é sobre o outro e sim sobre você, tudo na sua vida muda. E como que você entende que é sobre o outro? Quando você entende isso que eu vou te falar agora.
A raiva, a gente tem a manifestação da raiva, principalmente quando as nossas expectativas são frustradas. Então, quando uma pessoa está com raiva, algo foi frustrado dentro dela. Algo que ela esperou e não aconteceu. Ela esperava que fosse do jeito A e aconteceu do jeito B. E essa pessoa manifesta uma frustração, uma raiva, e ela potencializa aquilo dentro dela. Muitas vezes ela está repetindo padrões que ela viu em casa. Ela viu pais explosivos, pai batendo na mãe batendo no pai, brigas, conflitos. E o que ela viu, ela apenas reproduz. Quando você consegue dissociar esse olhar, peraí, essa pessoa está com uma expectativa frustrada, essa pessoa está reproduzindo um padrão da infância dela, talvez essa pessoa nem tenha consciência de como ela está usando a emoção da raiva. Mas quando você tem consciência disso, você consegue influenciar essa pessoa e esse ambiente para que essa raiva diminua e essa pessoa consiga ter consciência, e essa pessoa consiga pensar sobre isso. Porque quando ela está com raiva, tudo que ela quer é ela foca no problema, ela foca no que está desafiador, no sentimento de frustração. Mas quando você ajuda essa pessoa a parar, trazer para a consciência e pensar na solução, as coisas começam a mudar. E raiva é um sentimento ruim? Não! A raiva é uma emoção e um sentimento como qualquer outro. Mas a forma como as pessoas reagem à raiva é que pode ser ruim ou não. E olha que incrível isso que a Camila trouxe. Ou seja, você vai estar mostrando para essa pessoa uma outra forma de enxergar o mundo. Porque imagina que essa pessoa, ela viveu e viu isso uma vida inteira. Ou seja, ela não conhece o oposto da raiva. Agora vai de você mostrar esse outro lado da moeda para ela. Exatamente. Você mostrando esse outro lado para ela, você também consegue aliviar dentro de você os seus sentimentos. É como se uma pessoa curada curasse a outra e nós somos um espelho. Então, quanto mais você aprende a lidar com a raiva, mais você também ensina a outra pessoa. Então, um dos pontos mais importantes aqui é você entender. A raiva, ela não é um sentimento destrutivo, mas as reações podem ser. Como que você reage quando as coisas dão errado? Como você reage quando as coisas não saem como você gostaria? Quem é você com raiva? Quando você começa a ter essas reflexões, você começa a se auto-perceber. E a maioria das pessoas não se percebem, não é verdade? Exatamente. E quando você entende que tem coisas que acontecem na nossa vida para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, vira uma chavinha. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Eu era uma pessoa extremamente explosiva. Por quê? Porque eu aprendi isso dentro da minha casa. Depois que eu comecei a enviar amor para aquelas pessoas, o que aconteceu? Através da minha cura, essas pessoas começaram a se curar. Então, tudo na minha vida mudou, na minha vida e na vida dessas pessoas. Ou seja, tudo é a forma como você enxerga o problema. Se você enxerga o problema como algo ruim e você foca naquilo, tudo aquilo que você foca, o negócio expande. Agora, se você entende que tem coisas que acontecem na nossa vida para o nosso desenvolvimento e crescimento, e em tudo que te acontece você dá graça, tudo na sua vida muda. E antes o que você fazia uma tempestade num copo d'água, os problemas eles acabam se tornando assim. Exatamente. Entender que as reações de raiva do outro nem sempre são sobre você. Quando o outro está com raiva, ele te critica ou ele te ofende, mas não é sobre você muitas vezes. É sobre essa pessoa não saber como usar essa emoção. É sobre essa pessoa não saber como colocar, como canalizar melhor essa emoção. E aí no momento de raiva, ela solta muitas coisas que se você não está bem emocionalmente, estável emocionalmente, você vai levar isso para o coração. E a raiva nem é sobre você. A raiva é sobre uma frustração dessa pessoa, sobre um padrão que ela apresentou no passado dela. Então, quanto mais consciência você tem dessa emoção, melhor você reage e melhor você também ajuda a outra pessoa a reagir. Com certeza, e você entende que não é sobre você, e sim sobre o outro. As pessoas, elas nunca vão falar sobre você, as pessoas, elas falam sobre elas. E é muito incrível que a boca fala que o coração tá cheio, isso daí fala na Bíblia. E as pessoas nunca vão dizer sobre você, e sim sobre elas. Então, se elas estão colocando isso pra fora, elas não estão falando sobre você, elas sim sobre elas. E um outro ponto importante aqui também sobre a raiva é você aprender a canalizar essa emoção. Muitas pessoas não canalizam. O que é canalizar? É direcionar a emoção certa para uma reação certa. Então, por exemplo, você pode condicionar o seu cérebro, quando você estiver em um momento de raiva, em fazer uma corrida de rua. Você pode ter certeza que essa corrida ela vai ser tão eficiente, que você está energizado com aquela potência da raiva, que você pode correr até melhor do que outros dias. Com certeza. Então, você utiliza, mesmo você estando em momento de raiva, você utiliza isso para canalizar em uma atividade que é benéfica para você. Ah, Camila, eu tô com raiva agora, não sei o que eu faço. Tem pessoas que vão para a geladeira comer, tem pessoas que vão ser compulsivas, que vão gastar. E aí você escolhe como você reagir. Peraí, eu vou fazer uma caminhada?
Peraí, eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro, distrair a minha mente, pensar em uma outra coisa, escrever o que eu estou sentindo. Existem várias formas de você canalizar. Mas quando você não canaliza, muitas vezes você explode apenas por uma reação instintiva e depois você pensa, por que eu fiz isso? E tudo na Por vida, que eu reagi? E tudo na vida é uma decisão. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você faz decisões o tempo inteiro. Ou seja, você tem uma decisão de você canalizar essa raiva para uma corrida, para uma academia, que vai te trazer um benefício, ou você explodir e depois muitas vezes você ficar mal porque você ofendeu outra pessoa. Exatamente. Então a pergunta que a gente quer deixar aqui nesse vídeo para você é: como você tem lidado com o sentimento, com a emoção da raiva? Como você reage quando você está com raiva? E como você reage quando você vê uma outra pessoa estressada, seja ela o seu líder, o seu chefe, seu esposo, seu marido, sua esposa? Como é que você lida com o estresse do outro? Você cai na armadilha e você também entra nessa frequência estressante, explosiva, no ataque e na defesa, ou você para e se posiciona de uma forma que você consegue abaixar isso, que você consegue controlar esse ambiente, controlar no sentido de diminuir essa força mais poderosa da raiva, no sentido destrutivo, e levar esse ambiente para um ambiente mais calmo, em que aquela pessoa consegue entender que a reação dela está exagerada muitas vezes. Então, quem é você nesse mundo, nessas emoções da raiva? E aí, quem é você? A gente também pode colocar um plus aí a mais. Você é aquela pessoa que você entendeu que quando o outro te dá raiva, você tem que devolver amor pra ela, porque é através da sua cura que outras pessoas também vão ser curadas? Quando você entende isso, você fala, peraí, não é sobre o outro, e sim sobre mim. Então, tudo é a forma como você enxerga o problema, como você canaliza a sua energia, como você recebe, porque a gente não tem controle sobre o outro. Você não tem controle sobre a reação do outro, mas a forma como você reage perante o que o outro te fez diz totalmente sobre você. É um detalhe muito importante para a gente fechar com chave de ouro. A gente não pode normalizar que uma pessoa explosiva é o jeito dela. Uma pessoa explosiva é normal, é o gênio forte. Não, a gente não pode normalizar isso. São reações exacerbadas. Muitas vezes aquela pessoa não aprendeu a desenvolver inteligência emocional, a canalizar as emoções. Então, quanto mais você se transforma, mais você transforma o ambiente e as pessoas que estão ao seu redor. E se você está se identificando com esse vídeo, Camila, Thalita, eu sou uma pessoa explosiva, eu gostaria de melhorar isso em mim. Se você quer se tornar uma versão ainda melhor de você e aprender a lidar com as suas emoções, envie uma mensagem pra gente, compartilhe quais são os seus desafios. Nós vamos amar responder você e auxiliar você nesse processo. Nós temos inúmeros alunos que nós acompanhamos de pertinho, segurar na mão mesmo, para que esses alunos possam desenvolver inteligência emocional também em todas as áreas da vida. E olha, quando você faz isso, a coisa começa a fluir na sua vida, você só se faz uma pergunta: por que é que eu não fiz isso antes? Com certeza. Nos vemos nos próximos vídeos.